A noite de domingo envolvia a cidade em um ar fresco de março. Pelas janelas do apartamento de 3 quartos no 5º andar de um prédio antigo, as luzes dos vizinhos começavam a se acender, pontuando a escuridão que se instalava. Helena Vassilieva estava ali junto à tábua de passar, alisando com cuidado a camisa branca do marido. Seus gestos eram precisos, quase mecânicos, frutos de anos repetindo aquele mesmo ritual doméstico. Uma nuvem de vapor subia do ferro, enquanto ela, de vez em quando, lançava um olhar distraído para a janela, onde o céu azulado do entardecer pouco a pouco se rendia às sombras da noite. Naquele momento, ela lembrava uma daquelas figuras pintadas por artistas soviéticos, uma mulher de beleza discreta, cujo rosto transmitia uma serenidade que não conseguia esconder completamente a melancolia nos olhos. O apartamento guardava as marcas de várias gerações. Na sala, um armário antigo de bétula da Karélia exibia cristais e vasos, testemunhas mudas de celebrações familiares. Nas paredes, fotos em preto e branco dos pais. Sobre a cômoda no canto, o retrato da avó, de quem Helena herdara aquele lar. Por toda parte, toalhas bordadas, capas de almofada e guardanapos feitos às mãos da avó, relíquias do passado preservadas com um carinho quase reverente. Amanhã é um dia importante, murmurou ela, ajustando a gola da camisa. Uma reunião com investidores. Segundo Grigori, o futuro de todo o complexo residencial que ele gerenciava dependia daquele encontro. Helena suspirou, afastando do rosto uma mecha de cabelos claros que se soltara. Aos 32 anos, ainda conservava traços suaves, mas os cantos dos olhos já exibiam finas linhas, não de idade, mas de dor, de algo vivido que deixará sua marca. Terminando de passar a camisa, ela pendurou cuidadosamente no cabide e guardou a tábua. Depois aproximou-se da janela, observando o pátio embaixo, onde a primeira neve derretida da primavera se misturava à terra, formando desenhos irregulares no asfalto. Quantas vezes ao longo dos anos ela ficará ali parada, olhando para o horizonte, como se buscasse algo que só ela poderia entender. Seus olhos pousaram em uma foto na estante, ela e Grigori, jovens e sorridentes. 4º ano da Faculdade de Construção 2016. As lembranças vieram em onda. A sala de aula do Instituto de Arquitetura, banhada de luz. Ela se preparava para apresentar um projeto de design de interiores. Grigori apareceu na defesa acompanhado do arquiteto do escritório onde estagiava, alto, de cabelos escuros e espessos, com uma confiança que chamava atenção. Ele tinha 27 anos, ela 24. Às vezes em seu olhar passava algo frio, calculista, especialmente quando o assunto era um dinheiro ou carreira, mas Helena atribuía aquilo à determinação. Você integrou função e estética de maneira tão natural, comentou ele após sua apresentação, e ela se surpreendeu com a precisão de sua observação. Depois caminharam juntos até o alojamento estudantil, enquanto o sol poente tingia a cidade de Dourado. Falavam de arquitetura, de como sonhavam transformar a face da cidade natal. O primeiro encontro foi em um pequeno café perto do parque. Grigori falava de seus planos, de como saíra de uma cidadezinha do interior, entrará na faculdade e sonhava construir prédios bonitos. Suas palavras transbordavam uma energia contagiante. Você será minha musa, disse ele naquela noite, e eu, sua fortaleza. E ela acreditou. Acreditou com a ingenuidade de quem ama pela primeira vez, sem imaginar que fortificações podem se tornar prisões. Um barulho seco da porta se fechando a fez estremecer. Estou em casa, anunciou a voz de Grigori, cansada e um pouco irritada. Helena apressou-se em direção ao hall. O marido tirava o casaco com movimentos bruscos, traindo uma tensão que não tentava disfarçar. O jantar está pronto, disse ela, ajudando-o a pendurar a peça. Fiz seus bolinhos de carne preferidos com purê. Ótimo, respondeu ele, seco, já se dirigindo ao banheiro. Vou tomar um banho rápido. À mesa, Grigori mal falava. Respondia às perguntas de Helena com monossílabos, os olhos fixos na tela do celular. Aos 35 anos ainda era um homem atraente, mas uma rugas profunda se instalara em sua testa, e alguns fios prateados já se misturavam aos cabelos escuros. Passei sua camisa para amanhã, quebrou o silêncio Helena. O gravata azul combinaria bem. Obrigado, murmurou ele, finalmente levantando os olhos do aparelho. Amanhã tenho uma reunião crucial. Ribako está contando comigo. Se der certo, posso conseguir uma promoção. Confio em você, sorriu ela. Grigori assentiu e voltou a se afundar no telefone. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, os pensamentos de Helena voltaram ao passado. Tudo era tão simples, tão leve 8 anos atrás. E como tudo mudou rápido. A gravidez chegou de surpresa, mas foi desejada.
Helena descobriu em 2018, quando ela e Grigori já estavam casados há quase 2 anos. Ela trabalhava como designer em um estúdio pequeno, porém promissor, ele como arquiteto em uma construtora. Vamos ter um bebê, anunciou ela. Grigori a ergueu nos braços, girando-a pela sala. Você vai me tornar pai, sussurrou beijando-a. Vamos criar a família mais feliz do mundo. Os primeiros meses transcorreram em tranquilidade. Escolheram juntos o nome, arrumaram o quarto do bebê, sonhavam com o futuro. Mas na 24ª semana os problemas começaram. Contrações prematuras, risco de parto antecipado, internação em um hospital regional, quarto coletivo. Soro, injeções, monitoramento constante. Helena lembrava de ficar deitada, olhando para o teto, contando os dias. Aguente mais um pouco, diziam os médicos. Pelo menos até a 30ª semana. Cada dia faz diferença para o bebê. Grigori aparecia todas as noites após o trabalho, trazendo frutas, livros, contando novidades dos projetos. Helena via o cansaço em seus olhos, mas ele nunca reclamava. Valentina Pavlovna, mãe de Grigori, visitava com menos frequência. Sempre contida, quase fria. Na presença dela, Helena se sentia desconfortável, como se não fosse uma nora, mas uma rival. Cuide-se, dizia a sogra. Grigori depende tanto de você. E nas entrelinhas soava um aviso, não o decepcione. O trabalho de parto começou de repente na 21ª semana. Uma nevasca de janeiro do lado de fora. Estradas escorregadias, olhares apavorados da enfermeira, uma equipe de resgate chamada às pressas. Teremos que fazer uma cesárea de emergência, anunciou o médico. O bebê está em perigo. Helena mal se lembrava daqueles momentos. A luz intensa da sala de cirurgia, vozes distantes, o som dos aparelhos, depois o silêncio e um choro fraco, quase imperceptível. É uma menina, alguém disse. 1.200 gramas. Vamos lutar. A filha foi colocada na incubadora, um ser minúsculo, quase translúcido, envolto em fios e tubos. Helena só podia observá-la através do vidro. Vamos chamá-la de Ana, disse a Grigori quando ele entrou no quarto. Em homenagem à sua avó. Ele assentiu, mas seus olhos revelavam algo novo, estranho. Não era alegria nem orgulho, era medo. Os médicos dizem que a medicina moderna consegue salvar bebês assim, tentou consolá-lo Helena. Só precisamos de tempo. Por 10 dias viveram na esperança. Helena teve alta, mas passava os dias no hospital. Grigori ia depois do trabalho. Valentina Pavlovna veio de sua cidade e ficou no apartamento para ajudar. Até que chegou aquele dia terrível. Helena jamais esqueceria a expressão do médico. Era o chefe do departamento, o Dr. Krotov. Um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados, como se carregassem o peso de 1000 más notícias. Sinto muito, disse ele, com uma voz que mal se sustentava. Parada respiratória. Fizemos tudo o que podíamos. Helena não chorou. Ficou sentada, os olhos fixos em um ponto vazio no ar, como se as palavras do médico fossem em uma língua que ela já não entendia. Dentro dela, algo se quebrou, frágil como gelo fino que se rompe sob os primeiros passos da primavera. Grigori passou o braço por seus ombros. Vamos superar isso, murmurou, a voz áspera de uma determinação forçada. Somos jovens. Teremos outros filhos. Ao lado deles, Valentina Pavlovna fez o sinal da cruz, Deus a levou para si. É melhor assim. Quem sabe que vida teria tido, com um nascimento tão difícil? Essas coisas acontecem. As palavras dela caíram como pedras. Helena as odiou. Odiou-as com cada fibra do seu ser, com uma raiva que queimava mais do que a dor. O enterro foi simples. O cemitério do norte, árvores cobertas de neve, um punhado de pessoas de pé, silenciosas. Um caixão pequeno demais, quase como um brinquedo. Uma lápide com os dizeres, Aneca Vasilieva 2018. Depois do funeral, Helena adoeceu. Febre alta, delírios. Os médicos falavam em complicações, em cirurgia. Quando finalmente recuperou a consciência, o médico lhe disse, com um cuidado que soava como condolências, que ela nunca mais poderia ter filhos. Foi o segundo golpe. Quase tão devastador quanto o primeiro. Helena se fechou em si mesma. Deixou de sair de casa, recusou-se a ver amigos. Grigori tentou, no início, puxá-la de volta à vida. Você precisa seguir em frente, dizia ele. Não dá para chorar eternamente o que não volta. Mas ela não conseguia. Todo mês, levava flores para a pequena sepultura. Falava com a filha que nunca chegou a conhecer. Contava sobre o dia, sobre o mundo, sobre as coisas banais que preenchiam o vazio. Era seu ritual, seu fio tênue com a vida. 6 meses depois, pediu demissão do estúdio de design. Não suportava mais criar lar felizes para outros quando seu próprio se tornará uma casca oca. Enquanto isso, Grigori avançava na carreira.
Promoções, elogios, projetos que o colocavam em evidência. Chegava cada vez mais tarde, mergulhado em reuniões e prazos. Você deveria arrumar algo para fazer, dizia ele, distraidamente. Não pode ficar assim para sempre. Mas ela podia. Naqueles 4 paredes, entre bordados antigos da avó e fotos dos pais, mortos em um acidente de carro quando ela tinha 20 anos, Helena se sentia segura. Ali, não precisava fingir que estava bem. 6 anos passaram como em um nevoeiro. O mundo mudava, Grigori mudava, mais ríspido, mais distante. Às vezes, chegava em casa com um perfume desconhecido nos casacos, mas ela não perguntava. Temia a resposta. Temia perder o último fragmento do que lhe restava, a memória daquele homem com quem um dia havia sido jovem e apaixonada. Na noite de março de 2024, Helena estava deitada, incapaz de dormir. Ao lado, Grigori respirava profundamente. Da banheira, vinha o som persistente de uma torneira pingando. Preciso chamar um encanador, pensou, distraidamente. Então o telefone de Grigori tocou. Ele se mexeu, acordou, olhou para a tela. Vou tomar banho, resmungou, pegando o aparelho. Durma. Helena ouviu a porta do banheiro se fechar, a água correr. Mas algo a impulsionou a se levantar, pisando com cuidado até a porta. Através do ruído da água, captou fragmentos da conversa. Quanto mais dinheiro você quer? A voz de Grigori soava irritada. Já pagamos uma fortuna. Não, você não entende. A situação mudou. E se nem for meu filho? Uma pausa. Sim, a papelada da casa está quase pronta. Estou cuidando disso. Helena recuou como se tivesse levado um tapa. Filho? Que filho? Grigori tinha um filho? De quem? Voltou para a cama, puxou o cobertor até o queixo, fechou os olhos. O coração batia tão forte que parecia prestes a arrebentar as costelas. Grigori voltou alguns minutos depois, deitou-se ao seu lado. Ela fingiu estar dormindo. Só conseguiu adormecer de verdade quando o céu já clareava lá fora. Os dias seguintes foram uma tortura de suspeitas. Helena analisava cada palavra, cada gesto de Grigori. Agora tudo fazia sentido. Os retornos tardios, as ligações sussurradas, o modo como ele a evitava. Até que numa manhã, depois de vê-lo sair para o trabalho, vestiu-se e foi até o prédio da herança construtora. Escondeu-se atrás de uma esquina, esperando. Por volta do meio-dia, Grigori saiu apressado, dirigindo-se ao pequeno parque ao lado da escola número 15. Ela o seguiu à distância. Lá, ele encontrou uma mulher de meia-idade. Sentaram-se num banco, conversaram por alguns minutos. Depois, Grigori tirou um envelope do bolso interno do paletó e o entregou a ela. A mulher guardou-o na bolsa e se foi. Grigori ficou um pouco mais, olhando para o vazio, antes de voltar ao escritório. Helena, escondida atrás de uma árvore, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quem era aquela mulher? O que havia naquele envelope? Dinheiro para um filho? Chantagem? À noite, quando Grigori chegou em casa, ela não conseguiu encará-lo. Alegou dor de cabeça, deitou-se cedo, mas o sono não veio. No dia seguinte, ligou para Oksana Setlova, uma ex-colega de faculdade que agora trabalhava como designer na empresa do marido. Não se falavam havia anos, desde que Helena abandonara a profissão. Oksana? Sou eu, Lena Vasilieva. A voz saía trêmula. Lena? Quantos anos, quantos invernos? Oksana parecia genuinamente feliz. Precisamos nos ver, tomar um café, lembrar dos tempos de faculdade. Marcaram de se encontrar no Café Encontro, na Rua Mira. Helena chegou cedo, sentou-se junto à janela. As mãos tremiam. O que diria Oksana? Como perguntar sobre Grigori sem revelar suas suspeitas? Oksana apareceu pontualmente. Magra, elegante, com um corte de cabelo moderno que realçava seus traços afiados. Pouco restava daquela garota com quem Helena passara noites em claro estudando para provas. Lena, você não mudou nada. Abraçou-a com entusiasmo. E você está linda. Você é que está diferente, respondeu Helena, forçando um sorriso enquanto a boca secava. Pediram café. Oksana falou sobre trabalho, sobre uma viagem recente à Itália, sobre as novas tendências em design. Helena ouvia, assentia, mas a mente girava em torno de uma única questão: como levar a conversa para Grigori? E como vão as coisas com o Grigori? Perguntou Oksana, como se lesse seus pensamentos. Ele é uma estrela lá. Todos os projetos passam por ele. Os Ribakol não param de elogiá-lo. Fez uma pausa, tomou um gole de café. Nós estamos bem. Grigori trabalha muito, disse Helena, os dedos apertando a xícara. Quase não vejo. A carga está pesada, concordou Oksana. Esse novo complexo residencial está nos deixando loucos. Todos estão no limite. Helena respirou fundo. Oksana, acho que Grigori está com alguém.
A xícara de Oksana ficou suspensa no ar. De onde tirou isso? Chega tarde. Ligações estranhas. Eu ouvi uma conversa. Algo sobre um filho. Oksana baixou a xícara devagar. Seus olhos por um instante traíram algo como alarmes. Lena, você não acha que está inventando problemas por não ter o que fazer? A voz era suave, mas havia uma tensão por trás das palavras. Grigori trabalha como um animal. Claro que tem ligações, reuniões. É negócio. E o filho? Insistiu Helena. Que filho? Oksana encolheu os ombros, mas o gesto foi forçado. Talvez estivesse falando de um projeto. A gente chama os projetos de filhos, você sabe como é. Colocou a mão sobre a de Helena, num gesto que deveria ser reconfortante. Ouça-me. Grigori é um bom homem. Ele te ama. Sim, trabalha muito, mas é por vocês dois. Não inventa motivos para. Helena não ouviu o resto. Porque de repente entendeu. Oksana sabia. E pior, estava tentando encobri-lo. Não é ciúme, respondeu Helena, embora a palavra ecoasse em sua mente como um aviso. Isso só vai estragar tudo. Queria argumentar, contar sobre a mulher no parque, sobre o envelope com dinheiro, mas algo a deteve. Medo de ouvir a verdade? Ou receio de parecer paranoica, inventando problemas onde não existiam? Você tem razão, admitiu por fim com um suspiro forçado. Talvez eu esteja passando tempo demais sozinha. Exatamente, Oksana sorriu, visivelmente aliviada. Você precisa se ocupar. Que tal voltar à profissão? Na empresa temos uma vaga para designer. Não estou pronta. Elas ficaram mais uma hora, falando de coisas sem importância. Mas Helena sentia que Oksana escondia algo, um detalhe que escapava, uma sombra entre as palavras. Ao se despedirem, a amiga a abraçou com força. Não fique se torturando, Lenka. Tudo vai dar certo. O caminho de volta para casa pareceu interminável. As frases de Oksana giravam em sua cabeça, falsas demais para serem sinceras. Em vez de alívio, a conversa só havia plantado mais dúvidas. Por que Oksana mudará de assunto tão rápido? Por que um lampejo de ansiedade cruzara seus olhos ao mencionar uma criança? Em casa, Helena ficou muito tempo diante do espelho do banheiro, encarando seu próprio reflexo. Quem ela estava enganando? A conversa não a acalmara, apenas alimentara a desconfiança. Algo estava acontecendo, algo que todos pareciam saber, menos ela. Mas e se Oksana estivesse certa? E se ela estivesse inventando problemas por solidão? E se suas suspeitas destruíssem o pouco que lhe restava, seu casamento? Abriu o armarinho sobre a pia e pegou o frasco de calmantes. Engoliu um comprimido, lavou com água. Foi então que seu olhar caiu sobre a prateleira com os pertences de barbear de Grigori. Entre os frascos de loção, um pequeno chaveiro que ela nunca vira antes. Pegou-o, virou entre os dedos. Não parecia ser de apartamento nem de carro. Talvez de um cofre no trabalho? Ou de outro lugar? As dúvidas a corroíam, mas o medo de perder Grigori era maior. Medo de ficar completamente sozinha, sem pais, sem filho, sem marido. Só com lembranças e bordados da avó em um apartamento vazio. Devolveu a chave ao lugar e fechou o armário. A decisão veio de repente, como um golpe. Ela precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Precisava saber o que o marido escondia. E se suas suspeitas se confirmassem bem, ela já havia superado perdas piores. Apagou a luz do banheiro e saiu para o corredor. Pela janela da escada, via as luzes da cidade noturna. Em algum lugar ali, entre aquelas luzes, estava a resposta que ameaçava destruir o que restava de seu mundo. Notei discrepâncias na assinatura e resolvi verificar, continuou Tamara Semyonovna, como se lesse seus pensamentos. Liguei para os órgãos competentes, e eles confirmaram que você nunca assinou uma renúncia pessoalmente. Por isso decidi entrar em contato. Grade, capítulo 2. O retorno da filha. A manhã de abril amanheceu excepcionalmente clara. Raios de sol filtravam-se pelas cortinas de tule, espalhando manchas douradas pelo assoalho de madeira. Helena estava junto à janela, mexendo distraidamente o chá com uma colher. Já fazia uma semana desde aquele café com Oksana, mas a confusão em seu peito persistia. O toque do telefone a tirou dos pensamentos. Um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Alô, Helena Mikhailovna Vassilieva? A voz feminina do outro lado era suave, porém carregada de uma contenção profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Tamara Semyonovna Dobrinina. Sou educadora do orfanato número 7, em nome de Makarenko. Helena franziu a testa. Por que uma educadora de orfanato estaria ligando para ela? Desculpe a confusão, interrompeu a mulher, como se adivinhasse sua dúvida. É um assunto delicado. Temos aqui uma menina, Ana Vassilieva.
Ela tem 6 anos e precisa de uma cirurgia nos olhos. Algo estremeceu dentro de Helena. Anna Vassilieva. 6 anos. Não, isso não é possível. É só uma coincidência. Não entendo o que eu tenho a ver com isso. Sua voz soava abafada, como se viesse de longe. Houve uma pausa. Tamara Semyonovna parecia escolher as palavras com cuidado. Veja, ao analisar os documentos de renúncia, surgiram algumas inconsistências. Fazemos uma verificação de rotina antes de autorizar a cirurgia da menina. E precisamos esclarecer alguns detalhes com os pais registrados em sua certidão de nascimento. Quais pais? O coração de Helena disparou. Que renúncia! Acho melhor nos encontrarmos pessoalmente. A voz de Tamara Semyonovna ficou ainda mais suave. Venha hoje ao orfanato. Rua Oktyabrskaya 23. Estarei esperando às 14 horas. E acresceu com ênfase. Helena Mikhailovna, venha sozinha, por favor. Ao desligar, Helena afundou na cadeira. Anna Vassilieva. 6 anos. Renúncia. O que aquilo significava? Não, era impossível. Sua filha havia morrido. Ela mesma viu aquele corpinho pequeno. Esteve no enterro. Mas então, por que ir? Por que verificar? Era absurdo, não era? No entanto, lá no fundo, onde o instinto materno falava mais alto que a razão, uma dúvida começava a brotar. A conversa ouvida às escondidas, o envelope com dinheiro, a reação estranha de Oksana. Tudo isso, de repente, ganhava um novo e terrível significado. Olhou para o relógio. 10 horas da manhã. Grigori hoje chegará tarde. Apresentação do projeto. Reunião importante. Ela tinha tempo. O orfanato número 7, em nome de Makarenko, ficava em um antigo prédio de 2 andares, com janelas altas e uma escadaria larga. Antigamente, antes da Revolução, ali funcionava um ginásio feminino. Uma placa desbotada na fachada ainda lembrava daquele tempo. Helena subiu os degraus, sentindo as pernas trêmulas. No saguão, uma mulher baixa e corpulenta de cerca de 40 anos, vestindo um vestido azul escuro sóbrio, aproximou-se. Helena Mikhailovna? Sou Tamara Semyonovna. Vamos ao meu gabinete. O espaço era pequeno, mas acolhedor, estantes com livros, pilhas de papéis sobre a mesa, alguns desenhos infantis emoldurados na parede. Sente-se, ofereceu Tamara Semyonovna, indicando uma cadeira. Chá? Café? Nada, obrigada. Helena balançou a cabeça. Diga-me, por que me chamou aqui? Tamara Semyonovna suspirou, abriu uma gaveta e retirou uma pasta fina. Há 2 semanas, uma comissão do Departamento de Educação veio fazer uma inspeção de rotina. Eles revisavam os dossiês das crianças e encontraram irregularidades nos documentos da ANECA. Isso nos levou a investigar. Abriu a pasta e retirou uma folha. Esta é uma cópia da certidão de nascimento. Anna Grigorievna Vassilieva, nascida em 18 de janeiro de 2018. Pais, Grigori Stanislavis Vassiliev e Helena Mikhailovna Vassilieva. Helena olhou para o papel incrédula. Isso é impossível. Nossa filha morreu 10 dias depois de nascer. Nós a enterramos. Tamara Semyonovna balançou a cabeça e retirou outro documento. E este é o termo de renúncia, com as assinaturas de ambos os pais. Entregou-lhe a folha. Helena pegou-a com as mãos trêmulas. A assinatura de Grigori era inconfundível, aquele traço característico, igual ao que usava em contratos importantes. Ao lado seu nome, mas com uma caligrafia diferente, mais angular, inclinada para a direita. Nada parecido com sua própria letra. Isso não é minha assinatura, sussurrou. Nunca assinei nada disso. Nem sabia que existia. Era o que eu imaginava, murmurou Tamara Semyonovna. Por isso decidi entrar em contato com você, continuou Tamara Semyonovna, com voz firme, mas compassiva. Helena Mikhailovna, você quer ver Ania? Helena não conseguiu pronunciar uma palavra. Apenas assentiu, sentindo um nó apertar sua garganta. Saíram do escritório e percorreram um longo corredor. Das salas ecoavam vozes infantis, risadas e, em algum lugar, uma música suave tocava. A Neca é uma menina especial, explicava Tamara Semyonovna enquanto caminhavam. Muito inteligente e calma, adora ler, embora tenha dificuldades por causa da visão. Os médicos dizem que precisa de uma cirurgia, senão a miopia pode se agravar. Pararam diante de uma porta decorada com um sol desenhado. Esta é a sala de brincadeiras. Ela está lá com as outras crianças. Tamara Semyonovna abriu a porta, e elas entraram em um ambiente amplo e iluminado, com mesinhas baixas e cadeiras coloridas. Algumas crianças montavam blocos, outras desenhavam, e em um canto, sobre um pequeno sofá, uma menina magra lia um livro. Cabelos claros trançados, óculos de arame fino, olhos verdes e atentos. Helena congelou. Era como olhar para uma foto própria da infância.
Os mesmos traços, a mesma inclinação da cabeça, a mesma seriedade no olhar. Aneca chamou Tamara Semyonovna. Vem aqui, conheça nossa visita. A menina fechou o livro com cuidado, deixou-o sobre o sofá e se aproximou. Caminhava com certa insegurança, como se não confiasse plenamente em seus próprios passos. Zdravstvuyte! Cumprimentou-o com uma voz baixa, mas clara. Olá! Helena ajoelhou-se para ficar na altura da criança. O que você está lendo? Poemas. Ogni Borto mostrou o livro. Gosto dos versos sobre brinquedos. Helena a observava, incapaz de desviar o olhar. Não restavam dúvidas. Ali diante dela estava sua filha, sua Aneca, que ela acreditara morta por todos aqueles anos. Você sabe algum poema de cor? Perguntou, esforçando-se para manter a voz estável. A menina assentiu e, sem hesitar, começou a recitar. Idiot Bishok, Kachaitsia. Vzdikaina Kodu. Ok, Doska Konchaitsia. Sichas e Aupadu. Helena ouviu a voz infantil, e algo dentro dela se partia. 6 anos. 6 anos lhe haviam sido roubados. 6 anos de maternidade, das primeiras palavras, dos primeiros passos, dos primeiros desenhos. Alguém lhe tirara tudo isso. E esse alguém era seu próprio marido. Você é muito esperta, a Aneca Tamara Semyonovna afagou a cabeça da menina. Vá brincar um pouco, enquanto conversamos com a visita. Quando retornaram ao escritório, Helena já não conseguia conter as lágrimas. Como isso aconteceu? Perguntou, enxugando o rosto. Como minha filha parou aqui? Tamara Semyonovna suspirou. Há 6 anos, nos trouxeram uma bebê prematura do hospital número 3, com documentos de renúncia dos pais. Nada em comum, infelizmente. A Aneca era frágil, ficou muito tempo internada, depois foi transferida para cá. Conseguimos colocá-la de pé. O único problema é a visão. Precisa de uma cirurgia cara. Foi por isso que, ao iniciar os trâmites, essas imprecisões vieram à tona. Imprecisões? Helena riu, amarga. Não são imprecisões. É um crime. Meu marido e sua mãe roubaram minha filha. Fizeram-me acreditar que ela havia morrido. Por 6 anos, levei flores a um túmulo vazio. Levantou-se e começou a andar pelo escritório, agitada. Quero levar a Anne agora. Helena Mikhailona, entendo seus sentimentos. Tamara Semyonovna também se levantou. Mas não é tão simples. Precisamos regularizar os documentos, passar por verificações. Além disso, a menina não a conhece. Para ela, isso seria um choque. E para mim? Helena virou-se para ela, os olhos ardendo. O que é isso para mim? Disseram que minha filha estava morta. Eu a chorei por 6 anos. E agora descubro que ela está viva, saudável. E todo esse tempo esteve em um orfanato. Acha que sabe o que eu sinto? Eu sei, respondeu Tamara Semyonovna baixinho. E estou do seu lado. Mas neste momento o mais importante são os interesses da criança. Vamos agir passo a passo. Primeiro, o reconhecimento oficial da falsificação dos documentos. Depois, um teste de DNA para confirmar a maternidade. Em seguida, o processo de restabelecimento dos seus direitos parentais. Levará tempo, mas se fizermos tudo corretamente, a Aneca estará com você. Helena sentou-se lentamente. Quanto tempo? Teremos que passar por várias audiências, perícias, provar a fraude nos documentos, explicou Tamara Semyonovna. Precisaremos de depoimentos, inclusive do Dr. Krotou. É um processo complexo, mas nesta situação, a lei está ao seu lado. Meses, talvez 6 ou mais. Você sabe como é a burocracia. Mas, enquanto isso, você pode visitá-la, conhecê-la, criar um vínculo. Será melhor para ela. Uma adaptação gradual. E a cirurgia? Helena lembrou. Você disse que ela precisa operar os olhos. Sim, confirmou Tamara Semyonovna. Cerca de 500 mil rublos. O orfanato não tem esses recursos. E a cota do governo? A fila é longa. Helena cerrou os punhos. Encontrarei o dinheiro. Custe o que custar, pagarei pela operação. Ao sair do orfanato, sentia uma onda de fúria como nunca experimentara antes. Não era apenas raiva, era uma ira fria, calculista. Quem lhe tirara a filha deveria pagar por tudo. O consultório do Dr. Krotou ficava no 3º andar do hospital número 3. Helena subia as escadas, sentindo o coração bater descompassado na garganta. 6 anos antes, saíra dali com os braços vazios e o coração destroçado. Hoje ela voltava por respostas. Preciso falar com Sergei Arkadievich, disse a enfermeira no posto. Assunto pessoal. Tem hora marcada? Perguntou a mulher. Não, mas ele me atenderá. Helena fixou-a com um olhar que não admitia réplica. Diga que Helena Vassilieva está aqui. Algo em seu tom fez a enfermeira obedecer sem mais perguntas. Krotou mudará nos últimos anos.
Mais grisalho, mais magro, os olhos cansados sob pálpebras pesadas. Helena Mikhailona levantou-se da mesa, estendendo a mão. Que surpresa! Ah, que devo! Ana Vasilieva cortou ela, ignorando o gesto. 6 anos. Vive no orfanato número 7. Minha filha, que segundo você, morreu nestas paredes há 6 anos. Krotov baixou a mão lentamente. O rosto empalideceu. Não entendo do que está falando. Não finja, Sergei Arkadievich, Helena balançou a cabeça. Já sei de tudo. Vi minha filha. Vi os documentos falsos de renúncia. Agora quero saber como isso aconteceu. E por quê? Krotov afundou na cadeira, como se as pernas já não o sustentassem. Não fui eu. Eu apenas cumpria ordens. Ordens? Helena inclinou-se sobre a mesa. De quem? O médico passou a mão pelo rosto, olhando para o lado. Ela veio até mim. Valentina Pavlovna, ainda quando você estava internada para preservar a gestação, disse que a criança seria problemática, que você não daria conta, que isso arruinaria a carreira do filho dela. Eu me recusei a participar. Silenciou. Helena esperou, contendo a respiração. E depois? Insistiu. Depois, ela trouxe uns papéis. Krotov olhou para as mãos. De 2015. A morte de um paciente por envenenamento alcoólico que havíamos ocultado. Eram outros tempos, outras regras. Disse que se eu não colaborasse, aqueles documentos iriam parar na promotoria. Eu tinha 2 filhos. Uma hipoteca. E você aceitou? Helena sentiu náusea subir pela garganta. Aceitou dizer a uma mãe que seu filho havia morrido? Aceitei, admitiu Krotov, em um sussurro. Eles organizaram tudo. Certidão de óbito falsa e enterro simulado. Valentina Pavlovna tinha contatos no cartório. Alguém forjou seu rosto. Os dedos de Grigori se apertaram em torno do copo de uísque, os nós dos dedos branqueando sob a pressão. Ele calculava como sempre fizera, pesando riscos, benefícios, o custo de cada decisão. Mas desta vez, pela primeira vez, Helena viu o medo escorrer por trás da máscara de cinismo. Não o medo por si mesmo, mas o medo de perder o que havia construído, a reputação imaculada, o posto no escritório de Vladimir Ivanovich, a vida que tanto planejara. Você não ousaria, murmurou ele, mais para si do que para ela. Não depois de tudo que passamos. Você não me conhece, Helena respondeu, a voz firme como aço. Não conhece a mãe que descobriu que sua filha está viva. A mulher que você traiu não só com outra, mas com a própria verdade. Ele jogou o conteúdo do copo garganta abaixo, o líquido queimando como veneno. Quando voltou a falar, a voz estava rouca, quase um rosnado. E se eu pagar? Se eu transferir o dinheiro amanhã mesmo? Você some da minha vida, leva a menina, e nunca mais nos vemos. Sem escândalos, sem polícia. Não é tão simples, Helena cruzou os braços, como se precisasse se segurar para não tremer. Não é só o dinheiro. É a operação, é a terapia que ela vai precisar depois. É uma conta bancária em nome dela, com fundos suficientes para garantir que nunca mais dependa de ninguém. E é a sua assinatura nestes papéis? Ela apontou para os documentos sobre a mesa, reconhecendo que a Neca é nossa filha. Que você renunciou a ela sob coação. Que tudo foi uma farsa. Você quer me arruinar. Não. Quero justiça. Para ela. Helena indicou a foto que tirara escondido no orfanato. Uma menina de tranças desiguais, sorrindo para a câmera com os olhos semicerrados, como se o mundo fosse apenas um borrão de cores. Essa criança merece mais do que um cheque. Merece um nome. Uma história que não comece com uma mentira. Grigori passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar as rugas de exaustão que de repente apareceram. Por um instante, Helena quase sentiu pena do homem que um dia jurara amá-la, que agora via suas ambições desmoronarem como um castelo de cartas. Mas a pena durou menos que um piscar de olhos. E Oksana? Perguntou ele, como se esse nome pudesse ser um trunfo. Você acha que ela vai ficar quieta quando souber que tem uma filha bastarda por aí? Isso é problema seu. Helena recolheu os documentos, alinhando as bordas com precisão cirúrgica. Mas se quiser, pode dizer a ela que a menina é fruto de um caso seu. Afinal, mentir é o que você faz de melhor. O silêncio que se seguiu foi cortante. Grigori olhou para a janela, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, frias e indiferentes. Quando finalmente falou, sua voz estava vazia, como se já tivesse aceitado a derrota. Amanhã de manhã, o dinheiro estará na conta. E eu assino o que você quiser. Mas saiba uma coisa, seus olhos encontraram os dela, escuros como poços sem fundo. Você ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. Ninguém sai ileso disso. Nem você nem a menina. Helena não respondeu. Não havia mais nada a dizer. Enquanto ele se servia de mais uísque, ela saiu do apartamento sem olhar para trás,
levando consigo não apenas os papéis, mas o peso de uma verdade que nunca mais poderia ser desfeita. Na rua, o ar noturno era fresco, quase cortante. Helena respirou fundo, como se emergisse de um longo mergulho em águas turvas. No bolso, seu celular vibrou. Era uma mensagem da diretora do orfanato. A Neca pergunta por você todos os dias. Hoje desenhou uma família de 3 pessoas e escreveu mamá embaixo. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas ardendo nas pálpebras. Não importava o que Grigori dissera. Não importavam as cicatrizes que aquela noite deixaria em todos eles. O que importava era que, pela primeira vez em 6 anos, Helena tinha um futuro para planejar, e uma filha para resgatar. O rosto de Grigori era uma máscara de frio desdém. Ele terminou o uísque em silêncio, colocou o copo sobre a mesa com um leve estalo. Vou pensar no que você propôs, sibilou entre os dentes. Agora saia. Esta é a minha casa. Helena não recuou. Na verdade, é a minha, respondeu com calma, cruzando os braços. Era da minha avó, e pelos documentos ainda pertence a mim. Então, se alguém vai sair, esse alguém é você. O escritório da herança e empresa de Grigori ficava em um arranha-céu de vidro e concreto, símbolo de modernidade e poder. Helena nunca havia estado ali. Ele sempre separara com rigor a vida profissional da pessoal, e agora ela entendia o porquê. Ao chegar à recepção, uma jovem de sorriso acolhedor a recebeu. Boa tarde. Em que posso ajudar? Preciso falar com Vladimir Ivanovich Rybakov. Assunto particular. Tem hora marcada? Não, mas é urgente. Diga a ele que é Helena Vassilieva, esposa de Grigori. A jovem hesitou, mas algo no olhar firme de Helena a convenceu. Pegou o telefone, discou um número. Vladimir Ivanovich, aqui está Helena Vassilieva, esposa do Grigori. Diz que é um assunto pessoal. Sim, claro. Desligou e voltou-se para Helena. 5º andar, último corredor à direita. Vladimir Ivanovich Rybakov era um homem imponente, de ombros largos e olhares penetrantes, com as têmporas já prateadas pelo tempo. Ao vê-la entrar, levantou-se da cadeira executiva e estendeu a mão. Helena Mikhailovna, finalmente nos conhecemos. Grigori falava tanto de você. É uma pena não termos nos encontrado antes. Ele prefere manter trabalho e família separados, respondeu ela, apertando sua mão com firmeza. Obrigada por me receber sem aviso. Sente-se. Chá? Café? Não, obrigada. Helena acomodou-se, endireitando as costas. Por onde começar? Como explicar a um estranho uma história que soava como pesadelo? Respirou fundo. Vladimir Ivanovich, o que vou lhe contar parece ficção, mas tenho provas. E então, com voz firme, narrou tudo. O parto prematuro, a morte registrada da filha, os 6 anos de luto, a descoberta no orfanato, as conversas com Krotov e Valentina Pavlovna, e por fim, a confissão cínica de Grigori. Rybakov ouviu em silêncio, o rosto escurecendo a cada palavra. Quando Helena terminou, ele permaneceu imóvel por longos segundos, os dedos tamborilando levemente sobre a mesa. Você entende que eu não viria até aqui sem motivo, concluiu ela. A Neca precisa de uma cirurgia. E Grigori? Sua voz falhou por um instante. Para ele, o filho saudável da amante vale mais. Rybakov levantou-se e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Por minutos ficou ali observando a cidade lá embaixo, até que finalmente falou. Há 3 anos, minha esposa morreu de câncer. Vivemos juntos 25 anos. Não tivemos filhos. Virou-se, os olhos úmidos. Sabe o que aprendi nesse tempo? Que nada, nada, é mais importante que a família. Nem carreira, nem dinheiro, nem sucesso. Ele olhou para uma fotografia sobre a mesa, uma mulher de sorriso doce, eternizada em moldura de prata. Depois que Natália se foi, prometi a mim mesmo que ajudaria a criança sem lar. Era o sonho dela, então, suspirou. Considere isso não só como caridade, mas como cumprimento de uma promessa. Virou-se para Helena, a voz baixa, mas decidida. Grigori está demitido agora mesmo, por conduta moral inaceitável. E eu pagarei pela operação de sua filha. É o mínimo que posso fazer. Mas por quê? Helena estava atordoada. O senhor nem me conhece. Conheço Grigori o suficiente. Seus olhos eram duros. E se metade do que você disse for verdade, ele não é o tipo de homem com quem quero associar meu nome. A cirurgia aconteceu no início de maio, na melhor clínica da região. A Neca suportou tudo com uma coragem que comovia os médicos. Quando retiraram as ataduras de seus olhos, a primeira imagem nítida que viu foi o rosto de Helena, inclinado sobre ela, molhado de lágrimas. Você é tão bonita quanto a princesa dos contos, sussurrou a menina, tocando com dedos trêmulos a face da mãe. Helena não conseguiu segurar o choro. E você? Respondeu, a voz embargada, se parece muito comigo.
Após a operação, Aneca só precisaria de óculos leves para ler. O mundo, antes borrado e distante, agora explodia em cores e detalhes. Em junho, Helena iniciou o processo de guarda legal. A burocracia era lenta, mas implacável em seu ritmo. Tamara Semyonovna, a assistente social, ajudava com documentos, conselhos e, acima de tudo, esperança. O processo pode levar 8 meses, avisava, mas o resultado será positivo. Tenho certeza. Enquanto a papelada seguia seu curso, Helena foi registrada como mentora de Aneca, o que lhe permitia levá-la para casa nos fins de semana. Todos os dias, sem falhar, ela aparecia no orfanato. Caminhavam pelo parque e liam livros, pintavam. A menina revelou um talento surpreendente para o desenho, talvez herdado da mãe, que um dia sonhara ser designer. Por que a senhora não vinha antes? Perguntou Aneca certa tarde, enquanto coloria um sol com lápis amarelos. Não sabia onde eu estava? Helena segurou sua mão pequena, os dedos tremendo. Não, sou Nico Pequeno Sol. Não sabia. Mas agora sei. E juro que nunca mais vou te deixar. Helena tomou a mão da filha e juntas seguiram em direção à saída. De repente Aneca olhou para cima, os olhos brilhando com uma curiosidade infantil. Mamãe a começou, hesitando um pouco. É verdade que toda pessoa tem um anjo da guarda? Helena parou por um instante, sentindo o peso da pergunta. Baixou-se para ficar no nível dos olhos da menina. É verdade, sou Nico, respondeu, com a voz mais suave que conseguiu. E por que você pergunta? Indagou, acariciando os cabelos claros da filha. Aneca franziu levemente a testa, como se revivesse uma memória distante. Porque quando eu morava no orfanato, às vezes sonhava com uma mulher. Ela não falava nada, só ficava do meu lado e passava a mão na minha cabeça. Os dedos pequenos se entrelaçaram nos de Helena. E aí eu deixava de ter tanto medo. Será que era meu anjo da guarda? Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas contidas. Apertou com mais força a mão da filha, como se temesse que ela pudesse desaparecer de novo. Talvez, sussurrou, a voz embargada. E então, depois de uma pausa, acrescentou quase para si mesma, ou talvez fosse eu. Só que eu não conseguia chegar até você na vida real. Elas caminhavam pela alameda coberta de neve, mãe e filha, tão parecidas que pareciam reflexos uma da outra. À frente, esperavam a primavera, um casamento, uma vida renascida. Atrás, ficavam 6 anos de separação, de dor e de desespero. Mas naquele momento, sob o céu claro de janeiro, nada disso importava. O que valia era o presente. Estavam juntas outra vez, e nada, nem pessoas, nem circunstâncias, nem o próprio tempo poderia separá-las novamente. O coração de Helena, outrora partido em 1000 fragmentos, começava a se recompor devagar, mas com uma certeza tranquila. E o coração de Aneca, que nunca conhecera o amor de mãe, aprendia agora a amar e a ser amada, uma lição simples e profunda que daria sentido a todos os dias que viriam. O resto do mundo poderia esperar. Ali, naquele instante, só existiam elas. E isso era suficiente.